seja muito bem-vindo a mais um episódio do ESAcast, o podcast oficial da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema atual e de grande impacto para a advocacia contemporânea, a desbancarização. Um movimento crescente de pessoas e empresas que estão se afastando dos bancos tradicionais, migrando para novas formas de crédito, pagamento e gestão financeira digital. Mas o que isso significa para a advocacia bancária e consumerista? Quais os riscos jurídicos, desafios e oportunidades que esse cenário traz para os profissionais do direito? Para falar sobre isso, recebemos o Dr. Guilherme Kim Moraes, advogado com mais de 10 anos de experiência nas áreas bancária, empresarial e consumerista, especialista em reestruturação financeira, recuperação de empresas e proteção patrimonial. Fundador do Kim e Advogados Associados, escritório referência em gestão de crise e defesa de empresários. Dr. Guilherme também possui atuação internacional e foi consultor jurídico do governo da Coreia do Sul no Brasil, além de ser pós-graduado em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Um convidado com uma trajetória inspiradora e uma visão privilegiada sobre o futuro do mercado financeiro e da advocacia também que o acompanha. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar direcionando aos colegas essas questões tão novas, tão atuais e tão necessárias para o desenvolvimento da nossa atividade, né? Perfeito. A gente tem um público muito voltado para a jovem advocacia, que tem entrado nesse universo jurídico de temas que trazem essa jovialidade, digamos assim, né, de debates e tal. E para que a gente consiga começar do começo, o que significa essa desbancarização? O que significa esse contexto, né, esse tema? Qual que é a realidade que ele traz na prática para o nosso direito? Bom, Bárbara, vamos lá. Essa é uma pergunta, naturalmente, que não é tão simples de ser respondida. O contexto, ele envolve um histórico, na verdade. E para você entender a desbancarização, você primeiro precisa entender, na sua essência, o que é o dinheiro. O dinheiro, basicamente, que a gente conhece hoje como dinheiro, que, via de regra, é um número no seu celular dentro de um aplicativo. Ele já foi moeda, ele já foi papel, ele já foi ouro, ele já foi prata, ele já foi cobre, ele já foi conchas marítimas. Todas essas formas eram utilizadas para você circular e trocar riqueza. A primeira, para falar da desbancarização, a gente tem que começar no começo da moeda fiduciária, porque moeda fiduciária, quando você fala em fiduciário, você fala em fé, você fala em confiança. Quando você fala numa alienação fiduciária, você está falando justamente no contexto de fé, de confiança, de que as duas partes vão estar colaborando mutuamente entre si. Mas, até para vir um pouco para o nosso contexto, essa moeda, esse contexto de moeda fiduciária, que é um pedaço de papel que representa alguém, isso foi criado lá no século XIII, se eu não me engano, que foi o Império Mongol. Então, a dinastia Khan tinha lá, quando tinha os viajantes que iam para Veneza e tudo mais, Rota da Seda, ele dava uma espécie de cartão de crédito para os seus viajantes. Marco Polo é um grande exemplo disso, né? Então, o que acontece? Até os anos 70, esse modelo de moeda fiduciária ele foi avançando, até que se estabeleceu o padrão ouro. O dólar, por exemplo, mexicano, ele era lastreado na prata, isso na década, lá no século XVIII. Depois, as grandes nações começaram a lastrear a moeda no ouro, e é aqui que começa a nossa discussão, respondendo a sua pergunta da desbancarização. Como isso remete à Segunda Guerra, ou seja, o problema que a gente tem hoje começou no final da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra, muitas nações elas tinham perdido seu ouro. O ouro havia sido confiscado e tudo mais. Como os Estados Unidos foi o grande vencedor da guerra, ele fez uma proposta. Ele chegou para os seus aliados, que estavam, ou mesmo para as nações derrotadas, e falaram assim, não se preocupem com o ouro de vocês, eu vou cuidar de tudo.
E assim, meio que nasceu o dólar como a gente conhece hoje, tá? Porque ele pegou esse ouro, colocou no seu tesouro e começou a dar uma nota de dólar correspondente à quantia de ouro que cada nação tinha dentro do seu país. Isso foi 44, se eu não me engano, um acordo chamado de Bretton Woods, que logo após o término da Segunda Guerra, as grandes nações sentaram e definiram o dólar como moeda mundial. Eles falaram o seguinte, ó, como os Estados Unidos agora ele detém o ouro, ele pode emitir essa moeda, porque ele está com o nosso dinheiro, inclusive, e aqueles dólares, novamente, eles poderiam ser trocados de volta por esse ouro. Isso aconteceu até a década de 70. Em 1971, o presidente Richard Nixon ele chegou lá e retirou o lastro do ouro, da moeda, do dólar. E a partir deste momento, o dólar passou a valer não a quantidade de reserva de ouro que os Estados Unidos tinham, mas sim a quantidade que o governo americano dizia que ele valia em relação às outras moedas. E, naturalmente, por ser a moeda que comanda as outras moedas no mundo e através da qual as outras moedas se espelham, esse dólar, ele começou a... Como você não tem lastro nenhum, você pode simplesmente fazer a impressão de mais dólares. Então, eu estou com um problema econômico, eu estou com uma guerra, eu estou com uma recessão, a solução que os governos trazem normalmente é ligar a impressora. E aqui vem o nosso ponto. Porque se ligar a impressora, não sei se aqui alguém assistiu La Casa de Papel, é o povo tomando a impressora do Banco Central, a ideia é mais ou menos essa. Porém, na prática, o Banco Central de moeda ele emite muito pouco. Ele emite o papel moeda mesmo, as moedas que você vê, os centavos, mas a maioria do dinheiro que é criado no Brasil é um dinheiro escritural. E aqui vem o nosso ponto. Esse dinheiro escritural ele é criado pelos bancos. Então vamos supor que existe uma demanda de dinheiro de 100 bilhões de reais no dia de hoje. Se a Bárbara for lá financiar um imóvel de 2 milhões, agora a demanda de moeda no Brasil vai ser 2 milhões a mais. Ou seja, não é o Banco Central que está criando. Esse dinheiro é lastreado em cima da percepção da instituição financeira sobre a capacidade de pagamento da Bárbara. E é esse lastro de confiança que fez o nosso mercado bancário ser até o que ele é hoje. O problema é que hoje nós temos 80% da população economicamente ativa do Brasil endividada, inscrita no Serasa, inclusive, com dívidas já vencidas. E este fenômeno, né, faz com que, naturalmente, a inadimplência aumente. Como o mercado do banco é emprestar dinheiro e receber com um prêmio, que seriam os juros, isso começa a criar um efeito cascata, e desde 2008 começa já a se ver esse movimento com a crise norte-americana, que os bancos passam a escolher somente quem tenha real patrimônio para garantir as operações. Porém, nos últimos anos, no Brasil, a gente sabe que Que é a criação daqueles scores que... Exato. O score ele é uma das formas, tá? O score ele é mais informações comerciais a respeito ou seja, histórico de pagamento, capacidade e tudo mais. Mas não é só um score bom hoje que vai fazer uma pessoa ter crédito no banco. E aqui, banco, eu tô falando de banco, para separar de fintech, cooperativa de crédito e tudo mais. E esse fenômeno da desbancarização, então, eu sei que não é uma pergunta simples de ser respondida, mas para tentar trazer um contexto, ele começa a nascer muito forte lá ali 2015, 2016, isso começa a fortalecer bastante. Você tem movimento, e eu digo porque tenho exemplos de clientes que foram simplesmente convidados a se retirar do banco. Tinha dinheiro, tinha movimento, mas como não era alguém com patrimônio, com imóveis ou com maquinários, com nenhuma garantia real ofertada ao banco, o banco fala, pô, o cara não tem garantia, eu não quero trabalhar com ele. E aí começa a nascer um fenômeno das cooperativas de crédito. Porque, inclusive, esses meus clientes, eles foram recomendados pelos próprios bancos para abrirem contas nessas cooperativas de crédito. Que, via de regra, são reconhecidas por ceder crédito para quem não detém tanta condição de comprovar. Como, por exemplo, advogados. Então, assim, este fenômeno, Bárbara,
fez com que os bancos quisessem apenas os melhores clientes, que seria talvez 5%, ou 10% da nossa população. E 90% dessa população consumidora de crédito acaba ficando à margem. Por quê? Porque possui salário baixo, não possui comprovação de renda, não tem estabilidade, enfim, seja lá o que for. Mas principalmente patrimônio. Novamente, o banco ele adora emprestar. Imagina que eu tenha 50 milhões em imóvel. Ele vai me emprestar. O meu score pode ser uma porcaria, com perdão da expressão. Se eu tiver 50 milhões em imóvel, chegar no banco, eu posso, se bobear, eu tô até com o nome sujo, ele vai me emprestar o dinheiro. Ele quer a garantia do crédito ali, possibilidade de penhora. Que no final, voltando ao governo Nixon, que o que vale é a dívida e é o que eu digo que ela vale, né? Se eu não tenho uma garantia real, é tudo... como é que se diz? Tudo pode ser inflacionado, tudo pode ser alterado, ninguém sabe, na verdade. Pergunta para alguém que está devendo um cartão de crédito se ele tem noção do quanto ele deve hoje, se ele está, sei lá, 3 anos atrasado. E se ele e não é só para ele, pergunte a qualquer perito ou qualquer profissional da área se é possível trazer com certeza qual seria o valor devido por aquele consumidor. E por que essa insegurança? Não existem parâmetros, critérios objetivos para esse tipo de cálculo? Não. O judiciário, inclusive agora, vamos lá, por muitos anos, e aqui entrando na seara do trabalho em si, né? Porque a consequência prática disso que eu te falei, desse fenômeno de ausência de garantia, ausência de patrimônio, pessoas sem tanto patrimônio, é a sua desbancarização, ou seja, vai saindo do banco, vai indo para a cooperativa, vai indo para a fintech. Não por menos o Nubank, que agora é banco, começou como fintech, explodiu em número de consumidores, porque esse pessoal estava sem condição de acessar o mercado financeiro de nenhuma forma, receber salário, fazer compra por aplicativo, pegar um Uber, enfim, tudo isso era impossível para essas pessoas e o Nubank providenciou isso. E a partir daquele momento, então, você começa a ver esse fenômeno crescente, de cada vez menos pessoas tendo conta nas instituições tradicionais que a gente conhece. Então, os parâmetros originais, eles existiram durante o tempo, por exemplo, existia a taxa média de juros, né, que era assim, existiram também mudanças do ponto de vista de decretos e de legislações que foram sendo lançadas, por exemplo, sobre o rotativo do cartão de crédito, né, você tem agora um limite travado por lei e tudo mais. Mas, infelizmente, isso não é respeitado na maioria das vezes, e o cidadão, ele é obrigado a ir ao judiciário. Por quê? Diferentemente de um tributo, se a prefeitura me lança um tributo errado no IPTU, eu tenho condição de chegar na esfera administrativa, fazer um requerimento administrativo para que seja revisado o valor daquele lançamento. Isso não existe na esfera das relações bancárias, que são muito mais complexas. São cálculos que às vezes você tem que passar por 2 ou 3 profissionais diferentes por conta da modalidade do contrato. E que estão sendo celebrados com pessoas que não têm a menor condição de entender 1/10 daquilo que está escrito. E tampouco, por ser uma situação tão comum, né? Eu me lembro o meu caso, o meu primeiro cheque especial eu não sabia o que era, ele estava lá. Ele chamava LIS, era o Itaú, tinha um tal de LIS. Eu achei que era um dinheiro que eu tinha ganhado como salário lá. Imagina, era o meu primeiro emprego. E tinha lá, eu recebi um salário de R$500 e eu tinha lá um LIS de 100. Eu falei, nossa, isso aqui é o quê? Então, assim, respondendo a sua pergunta, o brasileiro não é educado financeiramente, infelizmente. Ele tem pouquíssimo acesso. A escola básica, por exemplo, ensina pouquíssimo sobre educação, sobre finanças. Os pais também, no Brasil, não... novamente, não vou tratar a regra como... a exceção como regra, né? Seria burrice. Sim. Mas a regra geral é essa. A gente tem um baixo nível de educação financeira. E isso faz com que, por exemplo... E aqui, como você comentou, que existem vários jovens advogados nos escutando, aqui vem um conselho que eu ouvi de um grande advogado que eu tenho muita, profunda admiração.
E de uma forma, ele simplificou isso falando assim, advogado não tem dívida. Advogado não faz dívida. E esse contexto que ele me passou, detalhe, ele é advogado de bancos. Eu por muito tempo, aquilo soou estranho na minha cabeça, mas depois que eu entendi o conceito, é justamente esse, né? Dívida, o cartão de crédito é uma dívida. A gente não percebe. Mas é lá, eu tenho 20, 50, 100 mil de limite. É uma dívida. Se você conseguiu o dinheiro em 30 dias, amém. Se você não conseguiu o dinheiro em 30 dias, prepara. É como se fosse uma armadilha preparada, né? Então, aí você vai tentar questionar esses valores, porque eles não estão corretos e tudo mais. Você vai ter que se socorrer em um advogado. Porém, esse cliente, via de regra, ele não tem condição sequer de pagar os seus honorários e as custas judiciais. Ele vai pagar um ou outro. Aí você acaba tendo que ter um contrato de êxito, que para quem, aí entrando para a área do direito bancário, não vale a pena fazer. De forma alguma. Então o que acontece? A justiça gratuita está cada vez mais difícil de ser conseguida, principalmente nessa seara bancária, tá? Não é mais... Os elementos acabaram alterando, agora é miserabilidade. O critério agora mudou completamente, exceto, novamente, exceções que são decisões totalmente condizentes. Mas, via de regra, esse tipo de profissional, esse tipo de consumidor, ele sequer tem acesso aos bons advogados dessa área também, que não são muitos. Então vai pegar lá uma pessoa, e te digo porque a maioria dos casos que eu tive sucesso no escritório vieram de outros profissionais, que já tinham tentado uma ou outra medida, enfim, a gente pegou aquilo e conseguiu fazer alguma coisa diferente. Mas assim, é muito caro você fazer essa discussão. Você discutir se o seu juro de cartão de crédito deveria ser 14%, 15% ou 100%, vai custar para o cliente talvez mais do que se ele aguardar o próprio banco, porque aí vem o outro lado. O banco, ele se financia não somente pelos nossos depósitos. A maior fonte de financiamento dos bancos é o mercado de ações. Então, por exemplo, eu tenho um banco X que diz que eu tenho tanto de ativo, eu faço isso, eu estou dando tanto de lucro. E a maioria dos acionistas hoje também, eles estão preocupados em rentabilidade, quanto que vai voltar lá, quanto que eu vou ganhar de dividendo. Ninguém para analisar um balanço de banco do começo ao fim para ver a provisão de devedores duvidosos, de inadimplência e tudo mais, né? Então, na prática, o negócio deles é criar dívida, porque criando dívida para o povo, eles, ao mesmo tempo que ele cria uma dívida para a Bárbara, ele cria um ativo para ele a receber. E esse ativo vai estar lá no balanço do banco. Então, por exemplo, ao invés dele seguir a lei, que seria o limite lá, você não pode dobrar o valor do cartão de crédito, do rotativo e tudo mais, o que eles fazem? Eles aumentam essa conta. E aí o cidadão tem, o banco tem, sei lá, 20 mil para receber, mas no ativo dele está com 200 mil. O investidor olha aquilo, nossa, como esse banco está saudável, deixa eu colocar o meu dinheiro aqui. Que aí é mais dinheiro para que o banco possa sair emprestando por aí. Sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é para manter a máquina rodando. Onde ele capta no mercado de capitais e empresta para consumidores. E aqui estou falando de tempo de pandemia, por exemplo. Se você estivesse respirando, você ganhava crédito. Respirou na rua, você é capaz de mandar uma mensagem ou de crédito. Eu tive gente assim, ó. Eu tive relatos de uma pessoa, por exemplo, ela não tem, a pessoa... Vai diretamente na contramão do fato de que estava todo mundo ficando desempregado, que estava todo mundo perdendo sua capacidade de rentabilidade. Se lembra o que eu falei sobre as impressoras, quando as coisas começam a estar ruim? Pandemia era um cenário recessivo. Então, o que foi feito? Se cortou a taxa Selic absurdamente, ela caiu de, sei lá, de 12%, ela foi para 2%, que estimula o crédito, obviamente, né? E novamente, se passou dinheiro, assim, se criou dinheiro do nada, a inserção desse dinheiro artificial, na verdade, e aí o término do meu raciocínio é o seguinte: toda essa entrada de dinheiro artificial, que é criado a partir da confiança que o banco tem que você vai pagar ele cria
uma coisa chamada inflação. E a inflação que a gente tem, a inflação oficial de 5%, para mim não faz sentido, assim, até pelos próprios produtos que estão na cesta básica do IPCA, você vê que produtos essenciais são deixados de fora. O café, por exemplo. Pega a Pro inflação. advogado é essencial mesmo. É para brasileiros como um todo, mas ainda mais para quem Sim. trabalha com escritório. Então, assim, esses fenômenos e essa inflação que a gente tem, e aí, de novo, a gente está com uma moeda que ela não é estável e em relação ao dólar, ela já se provou no passar do tempo que ela está perdendo bastante. Se reconhece que nos últimos meses isso deu uma melhorada, mas a gente ainda apanha muito do dólar, né? E todo esse processo inflacionário não é acompanhado pelos salários. Os salários das pessoas, os rendimentos, os honorários que a gente cobra não acompanham a inflação real. Qual é o resultado disso? Inadimplência em massa, pessoas perdendo patrimônio e desbancarizadas. Mas não acompanha também, eu acho que justamente por conta dessa falta de instrução financeira. Porque eu vejo hoje o trabalho que eu faço com alguns escritórios de advocacia, na área de gestão. Eles sequer têm conhecimento do custo operacional do escritório para poder estabelecer o valor de hora, o quanto eles vão cobrar de honorários. Eles não sabem se eles estão recebendo ou pagando para trabalhar. E isso vem dessa ausência de consciência em relação ao sistema financeiro e essa inteligência financeira que precisa ter no mercado de hoje. Concordo plenamente e digo mais, se as pessoas soubessem que em 5 anos, nos últimos 5 anos, é possível que o seu dinheiro tenha perdido praticamente 80% do valor. E não aplicarem isso na sua prática jurídica, nos seus honorários, na sua precificação, talvez seja o maior erro que um advogado pode cometer. Um processo, ele não é uma inicial. O processo, às vezes, ele dura 10 anos na sua mão. E muita gente cobra só... Eu já fiz isso muito, tô falando em primeira pessoa. Claro, aqui. a gente faz muito isso no começo, principalmente, né? Cobrar 3 mil para fazer o processo, achando que, nossa, 3 mil, porque precisava fechar a conta, Sim. a maioria das vezes. Né? Exato. No começo não tinha muita noção das coisas. Precisava fechar a conta, fecha a conta. Tá bom, vou pegar um contrato de 3 mil reais que você fica 10 anos amarrado. E eu, com todo respeito aos meus maravilhosos clientes, é o cliente mais chato que tem. O cara que não tá te pagando para você tá mantendo o processo dele, que às vezes você fechou um contrato ruim na época, que tava começando e tudo mais, e vai ficar no teu ouvido, vai ficar na tua orelha, vai virar cumprimento de sentença, e ele vai estar com você esse tempo todo. Não, e nem isso na tua área, né? Mas eu vejo, eu tenho uma cliente que foi uma das primeiras que eu tive no escritório, e eu tô até hoje ainda no inventário do falecido companheiro dela. Então, e nem o inventário acabou ainda, quiçá o cumprimento de sentença, né? Então, nem a partilha a gente tem ainda. Então, de fato, essa questão de entender o quanto isso impacta nas nossas relações de trabalho e vai impactar também nessa questão de saúde financeira do escritório e não só dos advogados, mas aí dos clientes que a gente atende, né? Esse impacto que está levando a nossa sociedade a buscar outras opções que não só os bancos. Entender o dinheiro, na verdade, ele te faz entender melhor a tua prática jurídica, ele te faz entender melhor o teu cliente, ele faz entender, na verdade, você entendendo a mecânica do dinheiro, como ela funciona, o que é inflação de verdade, o que é criação de moeda e tudo mais, você começa a alterar, inclusive, as suas estratégias, né? Como você falou, existem... E, na verdade, as pessoas estão sendo empurradas para fora do sistema bancário. Isso não é um fenômeno só nosso do Brasil, tá? Isso é um fenômeno mundial. Você tem favelas no Quênia, por exemplo, que são 100% desbancarizadas porque os habitantes são da Somália, são da Nigéria ou alguma coisa e não possuem sequer passaporte. E sem um passaporte você não consegue o KYC, né, que é o Know Your Customer, que é aquelas questões básicas que você tem que ter de dados do cara. E sem uma conta bancária digital hoje, a pessoa não faz nada no mundo inteiro, né?
E aí começam a surgir as alternativas, né? As criptomoedas, por exemplo. Essa favela no Quênia, propriamente dita, hoje ela é totalmente interligada, ela possui toda uma logística, uma infraestrutura de pagamentos que é fornecida, por exemplo, por um criptoativo chamado Bitcoin. E isso se repete na Nigéria, isso já acontece na Rússia, com todos os embargos econômicos e financeiros que eles estão sofrendo. Até para que todos saibam, existe o sistema SWIFT, né, que é um sistema norte-americano onde o dinheiro transita, que é em dólar. Por isso, é o sistema oficial do mundo de transações, ele é em dólar. Como a Rússia foi excluída do sistema, começam a surgir essas outras fontes de financiamento e de transferência de riqueza, né? E o doutor acredita que a gente está diante de uma transformação estrutural do sistema financeiro ou de uma fase de transição que a gente ainda depende fortemente dos bancos tradicionais? Eu acredito que os bancos já entenderam que é óbvio que a gente não está falando de curto prazo aqui, tá? Porque tem muito poder, tem muita força, tem muito patrimônio, tem muito lobby, tem... Hoje os bancos são braços do governo, né? São braços de cobrança de tributo, de recolhimento de IOF, não só isso, a própria fiscalização, né? Porque existem leis no mundo inteiro que qualquer movimentação pode ser terrorismo, lavagem e tudo mais. E isso faz com que este controle sobre as finanças das pessoas seja... Ou seja, o banco é um excelente fiscal, auxiliar de fiscal do Estado. Então, eu acho que assim, não vai ser fácil, mas já está acontecendo. Eu te dou um exemplo. Eu tenho clientes que já estão desbancarizados por conta de dívidas. Não tiveram como. Pessoas... Não cabe aqui falar as histórias delas e tudo mais, né? Mas são pessoas que não conseguem R$ 1 de crédito em lugar nenhum. Mas ainda tem um negócio que prospera. Então, por exemplo, ela até tem conta aberta em um ou outro banco para receber depósito e tudo mais. Quando consegue receber, né? Senão tem bloqueio e tudo mais. Mas essa pessoa, né? Óbvio que não foi orientação minha, a pessoa foi por conta própria, ela descobriu um negócio chamado criptomoedas. E ela então começou a fazer transações e começou a entender os investimentos, começou a entender, tipo assim, ela recebia, sei lá, R$ 1.000. Desses R$ 1.000, ela deixava 500 em real, que é a nossa moeda aqui, para pagar as coisas dela, e os outros 500 ela transformava em criptomoedas, que é um token, na verdade, né? Você tem o USDT, que é o mais comum deles, que é $1, lastreado 100% do dólar, e ele é estável, ele vai 100% variar o dólar. Ou tem o Bitcoin, que aí tem a volatilidade volúvel, tem todas as outras moedas, mas também não cabe falar. O exemplo é o seguinte, essa pessoa começou a fazer uma reserva todo mês porque ela queria pagar o banco. E o banco não aceitava a proposta que ela fazia, que cabia dentro do orçamento dela, que era esses R$ 1.000, por exemplo. O que foi sugerido? Então faça uma poupança, vá te planejando. Aliás, esse é um grande ponto que leva ao fenômeno da desbancarização, tá? Muitos advogados, e eu me incluo nisso também, orientaram errado seus clientes. Não, eu vou ganhar o tempo e tu vai fazendo um caixa e a hora que vier um acordo, tu vai e resolve. Sabe quantos clientes fizeram caixa? Zero. Eu já atendi centenas de clientes, eu falei a mesma coisa com eles, ó, eu vou conseguir eliminar, eu vou suspender a cobrança, mas tu tem que fazer um caixa. Nenhum fez. De agora em diante, eu já mudei um pouco o meu posicionamento. Eu falo, cara, se tu não tiver uma conta que tu tiver depositando aqui, o problema é seu, e se vier um acordo com o banco e tu não tiver a proposta para cobrir, eu vou cobrar os honorários do mesmo jeito. Que eu tô fazendo a minha parte, tu tem que fazer a sua. Então, e qual é a lógica? Qual foi o raciocínio lógico para ele fazer esses depósitos, tá? Ele falou, peraí, a minha dívida tá crescendo a X% ao ano, que é Selic. 15% mais multa, mais não sei o que. Então eu preciso achar investimentos que me paguem pelo menos 20% ao ano. Ele tirou o dinheiro do sistema bancário e tudo mais, jogou para o sistema de cripto. E o Bitcoin, por exemplo, ele sobe uma média de 80% ao ano. Nos últimos anos foi 60%, mas a média dele é 80% ao ano. E esse cara começou a fazer isso 5 anos atrás. O banco ainda não aceita o acordo dele.
E assim, ele já tem dinheiro para pagar 10 vezes a dívida dele. Esse é o fenômeno da desbancarização acontecendo em frente dos nossos olhos. Esse cara não consegue R$1 em banco nenhum. Mesmo com riqueza, com patrimônio, ele tem lá um valor dele em cripto e tudo mais. No entanto, na corretora dele, onde ele possui esses criptoativos, ele tem crédito em dólar. Entendi. Ele pode pegar, ou seja, ele não precisa dar uma garantia real, ele não precisa comprometer o patrimônio dele, pegar uma casa, todo o processo burocrático de cartório, de escritura e tudo mais. Não está correndo os riscos de leilão, disso, aquilo, outro. Ele simplesmente deixou as moedas dele paradas e tomou um empréstimo contra em dólar. Como que o surgimento dessas fintechs, dessas plataformas digitais, ou até das criptomoedas, tem impactado na advocacia bancária tradicional? Ah, bastante. Uma como estratégia assim, de sobrevivência. Porque, assim, o cliente executado normalmente... Assim, é muito difícil a gente fazer alguma coisa no extrajudicial com os bancos. E isso vem do fenômeno da desbancarização, naturalmente. Você não me pagou, você não serve como meu cliente. E agora você virou ativo e eu vou fazer o que for preciso para cobrar. Não quero saber de conversa. Se houvesse flexibilidade... Até porque o banco opera com os prazos, né? Até 90 dias vencido, o crédito é X. Até 60 dias vencido é Y. Se é 120 dias é tanto. Se é 180 é assim por diante. Então, para a dívida valer a pena, para você negociar, pelo jogo, pelas próprias regras bancárias criadas, vale a pena você ficar 1 ano em atraso. Porque aí aumenta muito essa dívida. A dívida aumenta, só que o banco, o que ele faz? Ele lança tudo que você deixou de pagar para ele como prejuízo e compensa 33% do imposto de renda. Lembra que eu falei que ele infla o valor? Tu pegou 100 mil, ele fala que tu deve 1 milhão e compensa 33% de imposto. Então ele está fazendo 300 mil nessa operação e você deve 100. Sim. Então, ou seja... O modelo que a regra do jogo foi criada favorece isso. Ela favorece completamente esse modelo de atuação. Mas as regras que valiam, né, para esses consumidores, esses clientes dos bancos, hoje com essas fintechs, com essas cooperativas, a regra é a mesma? Ela segue essencialmente a mesma. Voltando, o Banco Central está regulamentando, tá? As fintechs estão regulamentadas, as cooperativas de crédito estão regulamentadas. Foi bem importante essa sua pergunta, porque assim, as exchanges, a regulamentação saiu ontem. Ontem o Banco Central soltou essa regulamentação. Que desvirtua todo o propósito das criptomoedas, que na verdade é o sigilo. Se você vai para o mundo das cripto, é porque você quer sigilo. Então, a partir de agora, a gente tem como localizar as criptos, assim como o Sysbajud localiza as contas bancárias? Existe um sistema CryptoJude que já está sendo testado pelo judiciário. No entanto, eu tenho que ver como é que vai ser a operacionalização disso. Porque, por exemplo... Porque antes, se eu tenho o número da carteira da pessoa, eu consigo localizar. Localizar, não bloquear. Não, localizar, Isso, ok, mas isso. eu consigo apontar no processo a existência, né? Mas hoje, com esse sistema, mesmo sem o número da carteira, eu consigo localizar? É porque aí, se o cliente está fazendo autocustódia ou se a custódia está por uma corretora. Então, a autocustódia, você pode, num celular, você faz a compra dos teus criptoativos e manda para um celular velho ou para uma carteira digital, enfim, existem vários modelos que você faz isso. Logo, o teu ativo não está nas corretoras. Esse ativo é impenhorável, bloqueável, rastreável e qualquer coisa. Tá? Ele não pode ser bloqueado de maneira alguma. Porém, a pessoa pode ser que ela tenha uma dificuldade em fazer o cash out, que é justamente transformar aquele ativo que ela tem em real de novo, porque os bancos vão ter que aceitar esse recurso oriundo dessa carteira e tudo mais. E se ela perde esse celular, esse token... Mas aí vem a questão é a mudança do paradigma, tá? Por que a gente precisava dos bancos? Porque eu não tenho segurança, porque alguém pode me roubar, isso, aquilo, outro. Então eu vou deixar lá porque ele faz a custódia para mim, certo? O banco é um custodiante. Sim. Na prática é isso.
Só que ele cobra por isso, e não cobra pouco. E, assim, por tudo isso que a gente colocou, eu não sei se a longevidade deles é uma certeza. Em 2008, você viu bancos quebrarem em minutos. Abriu a bolsa lá, acho que foi o Lehman Brothers, quebrou em 1 hora e meia de bolsa aberta. Ele quebrou, literalmente, um banco com 100 anos de... Porque emprestou mais do que devia. Porque fez esse ciclo ficar girando. Até porque, Bárbara, só voltando um pouco, quando ele empresta R$ 1, ele pode vender essa dívida Sim. para fundos e tudo mais. Então tem todo um ecossistema vivendo desses juros. Tem 6 pessoas, às vezes, 6 instituições diferentes comendo o juro de uma pessoa, né? Então, voltando à questão dos criptos, por exemplo, e dos direitos, né? Então, o CryptoJude. Existe uma corretora, por exemplo, que está no Emirados Árabes Unidos. E lá você tem uma opção de deixar as suas cripto rendendo juros. Eu não sei a operacionalização disso, porque isso está numa custódia deles. E aí a gente já entra em regra de direito internacional. Correto. A Coinbase, por exemplo, é uma que está nos Estados Unidos. Aí vamos precisar começar a pensar em normas de cooperação internacional para poder alcançar esses... Que já existem. Existe um protocolo assinado por várias nações, assim, de países importantes que não assinaram ainda, só o Paraguai, tá? Porque o resto, todo mundo assinou. Até 2028, todos os países vão ser obrigados a colaborar entre si em matéria de criptoativos. Eles já colaboram entre si em matéria bancária desde 2023, que todos assinaram, mas a partir de 2028, se eu não me engano, todos eles vão ser obrigados a compartilhar informações. Caso haja suspeita de lavagem, tráfico internacional, sempre essa mesma história, né? Uhum. Mas na prática... Mas não em execuções comuns. Eu acho que vai demorar um tempo. Eu acredito que por operacionalização mesmo, porque o teu Bitcoin, por exemplo, ele tá na blockchain. Como que você vai fazer essa penhora? Só se ele dá uma ordem lá para a corretora e falar, ó, corretora, ou você trava isso em valor, no valor correspondente, ou você não vai mais atuar no Brasil, alguma coisa nesse sentido. As corretoras que são brasileiras, mercado Bitcoin, tem algumas que são de brasileiras mesmo, tem CNPJ, tem sede aqui, trabalhando aqui, essas eu já acredito que vão entrar primeiro. Porque elas têm contas de depósito no Banco Central e tudo mais, né? Nos bancos tradicionais, digo. Mas, assim, regulação tá fortíssima em cima disso. E engraçado que há 10 anos atrás falavam que era esquema, era pirâmide, era isso, era aquilo outro. Agora todo mundo tá regulamentando. Existem países que é crime você ter criptomoeda. Por que será? Porque será que as pessoas soubessem que eu tenho um ativo, que eu posso negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eu só preciso de poder computacional, energia elétrica e internet para fazer acontecer? Todo mundo no mundo pode acessar em tempo real e todas as transações são registradas. Todas elas. O que faz essas criptomoedas serem... Se todas essas relações são registradas, por que ainda é tão difícil alcançar esses registros? É que, na verdade, é uma linguagem de programação, né? É que a gente não tem esse... O programador acha fácil. Você põe na mão do programador e fala para ele, eu preciso disso, dessa informação. Se ele entende o blockchain, se ele lê lá o código-fonte, entende a lógica, ele vai te pegar. Ele não vai dizer quem é, mas ele vai falar, essa carteira aqui mandou para essa carteira aqui movimentou assim... E isso tá direto. Quem acompanha o mercado sabe, uma baleia movimentou em tal e ela mandou, na verdade, para uma outra conta, que é dela. Mas ninguém sabe o nome, entendeu? A gente só sabe que tem algum jogador movimentando a... Entendi. E o doutor acredita que isso vai evoluir ao passo de ser rastreável como são as movimentações financeiras hoje? De bancos tradicionais? Eu acho que vai ser uma tentativa do Estado, mas eu acho que isso é totalmente... Vamos lá, para fins criminais é uma coisa, tá? Inclusive as criptomoedas, elas são até melhores do que o dinheiro físico para você achar alguém que cometeu um crime. Você pode não achar a pessoa, mas você pelo menos consegue ver o dinheiro, como que ele andou, por onde ele foi.
muito mais rastreável do que moeda. Mais dinheiro difícil vivo. lavar dinheiro por criptomoeda do que pela Sim. moeda tradicional. Sim, porque o dinheiro nosso aqui é moeda. Se eu faço aqui, faço ali, abro um posto de gasolina e falo, não, os caras estão pagando tudo em dinheiro e tudo mais, né? Uhum. E cripto você não tem como fazer isso. É exatamente a quantia de moedas que você sai, de tokens, né? Que são enviados de um endereço para o outro. Então acho que é o contrário. A galera que fala assim, mas é moeda de bandido, não sei o que. Tá, e o dólar não é moeda de bandido. E o real não é moeda de bandido? Será que bandidos não usam real? Será que bandidos não usam dólar? Então, assim, eu considero o que... Não posso chamar de um assalto, mas inflação, a inflação, na verdade, é uma espécie de assalto. Silencioso. Quando o governo chega para você no começo do ano e fala assim, ó, a meta de inflação é 5% ao ano, ele está literalmente falando, eu vou desvalorizar o teu dinheiro em 5%. Fora os impostos e tudo mais. Então eu acredito que as pessoas, o indivíduo soberano, o indivíduo livre de verdade, a gente tem ainda propriedade privada no país, está lá na Constituição, né? E o pior de tudo é que a gente vai se acostumando com isso, com essas inflações, com essa desvalorização. É só a gente lembrar, a época que o R$1 você ia na padaria e comprava 10 pães. Hoje, Exato. com R$1, você não compra pão, praticamente, né? Eu brinco, se eu soubesse na época que o Kinder Ovo era R$1, eu tinha investido em Kinder Ovo, né? Hoje eu tenho filho, como é difícil. Quando a gente vai no mercado, a gente fica escondendo o Kinder Ovo. Ovo de Páscoa, por exemplo, é insano. Eu costumo usar o exemplo dos R$100 da sexta-feira. Eu tinha um costume de toda sexta-feira, eu gastava lá uns R$100 pra fazer uma jantinha pra família, assim, sabe? Hoje, R$100 eu não compro nem a carne. Você não compra a sua carne que você vai fazer um assado ou alguma coisa, você não compra. Antes você fazia tudo, você pegava uma carne, um vinho, um chocolate, uma massa, saía tranquilo. Isso eu tô falando no período pré-pandêmico, não muito antes. E a gente ainda tá falando de uma camada da sociedade que não é a nossa base da pirâmide, né? Que tá muito longe dessa realidade ainda. Que aí é muito... E que é muito o público que tá seguindo para essa desbancarização. Então, isso é que é curioso. Quando eu comecei nessa área, em 2015, de fato era esse o público. Hoje não. Hoje o público somos nós. Porque vai entendendo. Aquele vai por necessidade. Não, e esse público vai por oportunidade. Também, mas assim, o que eu tenho de advogados... Assim, eu tenho vários clientes advogados na área bancária. Eu mesmo tive problema, me operei. Eu fui um paciente de mim mesmo. E médicos, grandes empresários, antes era só o pequeno, agora são pessoas maiores. Por quê? Porque você tem instituições, por exemplo, que simplesmente descumprem o contrato. E assim, eu nunca achei que eu ia chegar num ponto de chegar numa sustentação oral, por exemplo, aqui no TJ, e pedir a aplicação do Pacta Sunt Servanda contra o banco. Que é a tese campeã dele sempre. Você escreveu no contrato, tá aqui. Nem os próprios contratos estão sendo seguidos em alguns casos, né? Você tem uma desvirtuação de finalidade do objeto ali. Novamente, é fidúcia. Eu confio em você, você confia em mim. E aí tem um dever de responsabilidade também. Sabe como que é em Portugal? Você tem um fenômeno do superendividamento aqui, certo? Foi uma lei criada em 2021, muito boa a lei, o espectro da lei é muito bacana. No entanto, ela ainda tem alguns desafios criados por conta de lobby. Tem muitos juízes excelentes, dando excelentes decisões, principalmente o tribunal, muito humano. Mas ainda existe muita ignorância em relação ao tema. Eu acho que essa questão da desbancarização e a temática aqui é para... Inclusive, se você tá com alguma dívida ou alguma coisa assim, é para que você não se sinta culpado. Não é assim, não é um fenômeno isolado, você não é... Você não é o único. Você não tá devendo, você não precisa... E assim, eu falo isso porque, infelizmente, eu já tive clientes que, não vou falar aqui, mas que já não estão mais aqui para contar a história, né? Por conta de dívida. Então, assim... Isso é uma coisa que mexe muito como profissional, sabe? E falando nisso, né, nesse lado dessa humanização que o doutor falou que tem visto nos tribunais, a gente
ouve falar que a advocacia bancária está cada vez mais técnica, cada vez menos emocional. O doutor concorda com isso ou acredita que ainda há espaço para uma advocacia bancária estratégica, humanizada? Eu acredito o seguinte, há muita... há um entendimento errado dos conceitos do bancário e talvez gerados pela advocacia moderna, né? Da tese fácil, da escalabilidade, de pegar a tese pronta, de pegar o modelinho, pegar a súmula, comprar banco de petição, e aprender o método XYZ, ele traz algumas problemáticas. Por que esses métodos não funcionam? Eles funcionam, obviamente, porque eles te trazem todo um know-how, trazem um script, mas o que vai faltar? Falta a habilidade do operador de entender o que vai dar errado no jogo. Nós temos na vara de direito bancário, nós temos 40 juízes entre os titulares e substitutos. E assim, você tem entendimentos diferentes com a mesma petição, com os mesmos documentos, com decisões do tribunal e tudo mais. Você tem gente que não tá, assim, tem gente que não tá fazendo a menor noção do que tá entregando ali. E isso eu percebo que desestabiliza totalmente o advogado que está começando e que muitas vezes ele entende a tese, mas não entende na sua essência. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma tese desde 2002 que fala sobre o CDI. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Tem uma súmula chamada súmula 176 do STJ que fala que é ilegítimo todo e qualquer encargo cobrado com base nesse indicador. Você não pode ter correção de moeda e é nulo o indicador em si. Por quê? Porque esse indicador, o CDI, ele é criado hoje pela Febraban, basicamente. É um BID, CETIP, virou B3 e ele tem influência da Febraban. Ou seja, são os próprios bancos regulando. E a Febraban é uma federação dos bancos, cara. São todos eles juntos lá para fazer lobby mesmo. Então o STJ falou, não pode usar o CDI porque não é um critério oficial. O critério oficial é o INPC, o IPCA, a Selic e tudo mais, né? Não é um índice governamental. No entanto, todas as instituições usam. E aí, o que o advogado fazia? Agora, o CDI por si só ele não é ilegítimo, porque o CDI ele remunera e corrige o capital. Ele tem um duplo fator. Mas qual o problema? Os bancos usam como correção monetária. Você diferencia a correção monetária dos juros, certo? Correção é inflação, juro é o prêmio. No CDI você contempla as duas. Ele já tem esse duplo fator, na sua essência. Então, o que se mudou de entendimento? Não é só... E aí o cidadão vê lá, CDI não pode. Ele lê CDI no contrato, ele fala, o contrato é nulo porque tem CDI, não sei o que, não sei o que lá. O que acontece com a tese? Vai embora. Porque o juiz fala, não, peraí, querido, não é o fato de ter CDI que vai anular o contrato. Sim. Tu tem que verificar. Ele é uma correção monetária? Se ele está sendo usado como correção monetária, eu tô de acordo contigo. Mas se tu só tá falando que ele é abusivo pelo fato de ter o CDI, a tua demanda vai ser negada. Sim. Então, na prática, essa é a grande problemática. E por que o advogado não entende isso? Porque ele não entende matemática financeira. Ele não tem essa educação financeira para entender o que é o CDI. Ele não tem dinheiro investido para ver quanto que o CDI vai render para ele ou não vai render, quanto que paga ou quanto que não paga, quais são os riscos e tudo mais. Então, eu acho que a primeira, aí falando de desbancarização, isso é uma coisa que os bancos se aproveitam bastante, é justamente disso. Os melhores advogados estão trabalhando para os bancos. Sim. E já nos encaminhando aqui quase para o final, pensando nessa dificuldade que existe, e isso vai surgir para qualquer área, né? Hoje eu atuo só em família, e a dificuldade das minhas alunas é justamente essa, entender essas realidades práticas que causam um impacto numa decisão. O que o doutor poderia dar de dica para os jovens advogados que querem trabalhar nessa área, que querem ir trabalhar direito consumidor bancário? O que é essencial eles desenvolverem, eles saberem para poder ter mais êxito e não patinar tanto quanto a gente, por exemplo, patinou lá atrás, né? Quando começou. Eu acho que um bom background, assim, vamos lá, é o soft skill, tá? Primeiro, o advogado de hoje, na área bancária, tá? Por exemplo, se você fosse um advogado empresarial, eu te falaria, não é nenhuma área do direito, vai aprender inglês.
Na área bancária, eu diria, vai aprender matemática financeira. Antes de qualquer coisa, vai fazer curso, cara, faz 3, 4... Antes de pegar um curso de direito bancário para tu fazer, vai aprender matemática financeira. A hora que você entender como funciona uma HP, você tá pronto para começar. Aí você vai para a aula, aí você entende o fundamento técnico jurídico. E caso contrário, você vai ficar olhando tese, mas se você não souber ler um extrato, interpretar um contrato, não vai adiantar nada. Então, conhecimento em matemática financeira e o principal, um profundo conhecimento sobre finanças. Profundo. Você começa, né? Mas você tem que estudar finanças. Você tem que estudar como os bancos pensam, como eles criam o dinheiro. Exemplo, eu já tive a questão, já conseguimos liquidar débitos bancários, o cliente adquirindo ações no mercado acionário desse mesmo banco que ele devia. Ele devia 1 milhão para o banco não queria aceitar, a mesma coisa. O que ele fez? Começou a comprar a ação do banco. Quando ele chegou no valor que fazia frente, ele pediu a compensação para tentar fazer um acordo, tudo mais, e logrou êxito, por exemplo. Fez a compensação, ou seja, dívida versus dívida. Que se eu peguei emprestado com o banco e ele está dizendo que é tanto, mas tudo bem. Agora ele me deixa comprar. Qualquer um pode comprar ação daquele banco na B3. Esse cliente então foi fazendo, fez esse pagamento. Então, entender o universo de dívida e como funciona, e para isso, e o YouTube, por exemplo, é a democratização do conhecimento. Você tem inúmeras ferramentas diferentes para você ter aulas de finanças básicas, mas, novamente, um advogado que não compreende a lógica dos investimentos, a lógica do mercado financeiro, a lógica bancária, ele não vai aguentar muito tempo na área bancária. A menos que ele tenha muita facilidade com banco, com número, algo nesse sentido, tá? Porque só das teses e tudo mais, tem força política absurda, tem decisões que são totalmente sem pé nem cabeça, e ele só vai vencer essas etapas tendo este domínio técnico. Não é do Código do Consumidor. Não é... outro detalhe também, Bárbara. Estudar as legislações do CMN, do Conselho Monetário Nacional. Advogado, fica muito na jurisprudência, CDC, Código Civil, mas se você pegar as resoluções do CMN, elas disciplinam a forma que a instituição bancária deve operar. Perfeito. Isso muda completamente o jogo. Tivemos o ouro do podcast no final, então. Doutor Guilherme, muito obrigada por sua participação. Acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda falando sobre o tema. Quem sabe a gente marca outro episódio para dar continuidade. Vamos. Mas fico muito feliz em reencontrá-lo depois de tantos anos e ver que tem tanto destaque nessa área. Foi uma honra poder conversar com o doutor aqui no episódio de hoje. Honra é toda minha. Muito obrigado aí pelo convite. Foi uma satisfação enorme poder compartilhar um pouquinho aí, principalmente com quem está começando, né? Gente, a única coisa que eu falo, o direito bancário, ele é maravilhoso. Ele é uma área, assim, que tudo que eu... Só não é melhor que família, tá? Eu tenho discordância, né? Se você ganha lá, você consegue cobrar seus honorários lá da sucumbência, fácil, né? Mas, assim, é uma área extremamente promissora. Em 2015, quando eu comecei, não havia ninguém. Ninguém, basicamente. Ninguém falava de bancário. Hoje é uma realidade, né? E vai ser, com o passar do tempo, justamente por esse problema da desbancarização, ele vai criar, assim, a maior quantidade de processos que hoje existe no Brasil é de bancos, por exemplo. Os bancos, eles são mais litigantes do que o Estado, né? Então, assim, eu espero que possa ter contribuído aí em alguma coisa e é isso. Perfeito. Encerramos então esse episódio com a certeza de que a desbancarização é mais que uma tendência. É um novo capítulo do mercado financeiro e jurídico. Dr. Guilherme Kim Moraes nos mostrou que o advogado bancário e consumerista também precisa estar pronto para lidar com novos contratos, novas tecnologias e principalmente novas formas de relação entre pessoas, empresas e o próprio dinheiro.
A advocacia que se adapta é a que prospera, e compreender o que está mudando no sistema financeiro é um passo essencial para se manter relevante. Continue acompanhando o ESACast, siga a ESA nas redes sociais e confira nossa programação completa de cursos e eventos no nosso site. Até o próximo episódio!